Boa noite, pessoal. Como vamos? Tudo bem? Então, na última aula nós fizemos a abordagem a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não foi à toa. De forma alguma eu trouxe o assunto ou a reflexão acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês à toa. Nós tínhamos aí uma intenção justamente em introduzir e trabalhar os artigos 149 e 149A do Código Penal. Nós temos ali redução à condição análoga à de escravo, bem como o tráfico de pessoas. Primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o fundamento de por que referidos delitos são considerados de repugnância internacional. Eu cito aqui o Rogério Sanches Cunha, tá? Em que na obra dele delimita alguns dos delitos como de repugnância internacional, bem como o Fábio Roque, professor Fábio Roque, também sempre com grande qualidade nas suas obras, tá? Então, o que nós precisamos entender é que, não é porque você não vê todo dia, não é porque isso não seja da sua realidade, que não haja a prática da redução à condição análoga à de escravo, por exemplo, não haja a prática do tráfico de pessoas. Isso não é passado. Muitas pessoas acreditam que por não ser rotineiro, por não ser cotidiano, por isso não estar ao alcance delas, que isso não mais ocorre. E isso aí, indênio de dúvidas, não prospera. Nós temos um país, o Brasil, com uma dimensão continental. Então, infelizmente, dentro do Brasil, na República Federativa do Brasil, as ocorrências derivadas tanto do tráfico de pessoas, tá, como da redução à condição análoga à de escravo, elas são extremas. Faço aqui, sem demagogismo político, de forma alguma tratando aqui de política, mas faço aqui um parêntese a respeito das queimadas que vêm sendo prosperadas Amazônia, Pantanal e etc. Veja-se que a produção ali latifundiária, ela passa por cima do meio ambiente. Nós sabemos que muitos latifundiários ainda persistem em práticas asquerosas com seus empregados, massacrando aí, desconsiderando qualquer direito trabalhista e qualquer forma de remuneração digna ou de afirmação digna da pessoa humana. Temos que relembrar aqui a diferença entre servidão e escravidão. Nos diplomas internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Resolução 217A, esse documento das Nações Unidas, nós temos ali a Resolução 217A da Assembleia Geral das Nações Unidas, nós temos ali um conjunto de direitos e garantias fundamentais sem as quais nenhum ser humano pode alcançar a sua plena dignidade. Então, lá, na forma da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos ali um mínimo ético irredutível de caráter universal, ou seja, independentemente do país, aqueles direitos e garantias fundamentais ali não podem ser massacrados. Indico para vocês a leitura, salvo o melhor juízo, são 18 artigos, é coisa bem rápida de ler. E não esqueçam de ler o preâmbulo, tá? O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o que a gente entende ali pela exposição de razões, ele faz uma análise muito adequada do que era a percepção da época e do que veio a ser a percepção da época. Note-se que após a Segunda Guerra Mundial, então ali beirando 1948, quando foi prolatada e exarada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos ali um contexto, uma conjectura de que o sujeito, a pessoa humana, ela passa a ser sujeito de direito internacional, tá? Então, antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, ou melhor, antes da Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos a percepção de que o sujeito, o indivíduo, ele era sujeito, quer dizer, ele tinha personalidade jurídica para âmbito internacional. Em âmbito internacional, nós falávamos tão somente em relação de estados. Nossa, Hugo, mas por que você está falando isso? Por que você está trazendo essa discussão? Bem, eu estou trazendo essa discussão, é algo bem óbvio. Veja-se que eu falei no início da aula que o Brasil é um país de dimensão
continental e que a redução à condição análoga à de escravo, bem como o tráfico de pessoas, é prática rotineira, é prática inclusive de alta incidência dentro da República Federativa do Brasil, tá? Mas dito isso, eu faço aqui constar, eu deixo expresso que os delitos, principalmente de tráfico de pessoas e redução à condição análoga de escravo, não raras às vezes eles externizam as fronteiras nacionais. Quer dizer, veja-se que, sendo aí delito obviamente transnacional, a gente fala, se for o caso, em competência da Justiça Federal. Mas eu vou falar de competência na próxima aula com vocês. Competência ainda não é o foco da aula de hoje. Nós vamos ver se esses delitos eles são de competência da Justiça Estadual, da Justiça Federal. Vamos fazer uma análise apurada do artigo 109 da Constituição Federal, bem como da jurisprudência cabível ao caso, tá? Mas isso é na próxima aula. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, que na aula de hoje nós não temos ainda essa responsabilidade com a competência, o que não deixa a aula de hoje menos importante. Pelo contrário, as discussões a respeito de competência são muito importantes, sim, mas elas são mais fáceis de compreender do que a episteme, do que a hermenêutica que subsidia o estudo do tipo penal. Então, como a gente fala ali, ou quando a gente fala ali em redução à condição análoga à de escravo, é muito interessante a gente referenciar o diploma internacional que trata do assunto. Vejamos o que diz o artigo 149 do Código Penal para a gente começar o debate. Vamos lá. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Veja que aqui, no finalzinho do dispositivo, ele traz para nós uma previsão, ele deixa para nós expresso isso aí, uma legislação de 2003, mas ele nos deixa expresso, no finalzinho do dispositivo, aquela prática rotineira, aquela prática eivada de má-fé, né, que se usava, que se valiam, né, os grandes latifundiários, no sentido de que convidava-se o sujeito a trabalhar em determinado local com uma promessa de salário, de vida digna. Esse sujeito já chegava no local com dívida. Por que com dívida? Porque, bem, essa viagem ela seria ali custeada pelo empregado a partir do momento que ele recebesse seu subsídio. Lá, nesse latifúndio, ele teria que fazer compras. Essas compras eram sempre ali nas lojas e nas mercearias que eram de propriedade do próprio latifundiário. Então o sujeito ia se endividando, por fim ele acabava todo mês com uma remuneração muito menor do que era a dívida dele, e ali ele ficava vinculado àquela situação de trabalho. Isso também é redução à condição análoga à de escravo, não poderia ser diferente. É uma conduta tão repugnante quanto ou mais que as próprias outras formas de redução à condição análoga de escravo. Nossa, mas mais repugnante por quê? Sim, mais repugnante porque o agente se vale ali de toda uma estrutura, de todo um mecanismo para fingir, para burlar, para fraudar a percepção do indivíduo sobre a própria liberdade, tá? Então deixo aqui expresso que em 2003, legislação 10.803, o legislador foi bem perspicaz ao observar, ao trazer para nós a previsão dessa forma específica de redução à condição análoga de escravo, que, repito, era prática constante, era prática comum nos latifúndios em torno do Brasil. Bem, feito isso, façamos agora o retrospecto ou o norte a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, se nós estudarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos hoje, vamos perceber que lá há uma vedação expressa a qualquer tipo de escravidão ou servidão. Bem, Hugo, qual é a diferença entre escravidão? Qual é a diferença de escravidão e servidão? Existe diferença? Bem, existe diferença, sim, conceitual. No primeiro momento, temos que a escravidão
ela tem a noção de que o escravo, né, o sujeito passivo do delito, a vítima do delito, de que o escravo ele é de propriedade. O escravo ele é de propriedade de quem? Ele é de propriedade do latifundiário, ele é de propriedade do grande possuidor de recursos. Então, nesse caso, o escravo, sendo ali propriedade desse grande, desse sujeito de recursos, desse grande latifundiário, esse escravo ele pode, inclusive, ser o que? Negociado. Então, veja-se que ali o escravo é tido como alguém de aferição financeira própria. Ele é visto como um produto, tá? E aí o escravo ele é adquirido, vendido, enfim. E tem as demais reverberações como se coisa fosse, como se pudesse ser adquirido, vendido, etc. Em contrapartida, a servidão nos traz a percepção que o servo, né, seria enraizado à terra. Então o servo ele não estaria ali diante ou passível de venda, de compra, enfim, ele estaria vinculado à terra e ali ele prestaria serviço à terra, conquanto que com quem quer que seja o senhor ou o proprietário da terra. Veja-se que a visão ali de servidão ela era muito vinculada à questão histórica ou à forma como ainda tínhamos heranças medievais dentro, inclusive, do século XX, tá? Em contrapartida, feita essa percepção aí da diferença entre escravidão e servidão, deixamos aqui uma crítica no sentido de que essa visão é tida hoje pela maior parte da doutrina como uma visão superada. Bem, uma visão superada porque hoje é muito difícil se falar em servidão propriamente dita. Então hoje nós temos ali a redução à condição análoga de escravo, que o termo escravidão deve ser entendido como qualquer forma, como bem nos disse aqui, de trabalho forçado, jornada exaustiva, sujeição às condições degradantes de trabalho, enfim. Nós temos aqui um termo genérico, a escravidão, que abrange todo e qualquer tipo aí de frustração grave, né? Não estou falando aqui de não cumprimento meramente de alguns dos direitos trabalhistas, o que é grave sim, mas pode ser resolvido em outro ramo do direito, pode ser resolvido lá com a Luciana Discassiati, né? No direito do trabalho, mas aqui no direito penal nós temos que ter uma visão mais apurada de que essa violação, obviamente, ela deve ser grave. Obviamente, trata-se aqui de um delito contra a liberdade individual. Então veja-se que o fundamento constitucional, de criminalização, aonde o legislador buscou ali o fundamento para trazer esse tipo penal como sendo de relevância, está lá na Constituição Federal, inclusive no caput do artigo 5º, né, o principal dispositivo que elenca os direitos e garantias fundamentais, quando naquela disposição tutela-se a liberdade. Então aqui nós temos uma tutela da liberdade individual. Vejamos os termos do parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Aqui o dispositivo busca penalizar ou busca criminalizar e busca tratar com o maior rigor ou com o mesmo rigor, aqueles que fazem parte de todo o arcabouço, de toda a estrutura montada para manter esses trabalhadores em escravidão, em redução à condição análoga à de escravo. Então aqui no parágrafo 1º, nós temos parágrafo 1º, inciso 1º, nós temos aqui uma disposição expressa que aponta também a ira penal àqueles que submetidos às ordens do grande latifundiário, às ordens do grande proprietário, cerceiam o direito de transporte. Olha só, se eles impossibilitam o transporte do trabalhador, por qualquer razão que seja, veja-se que ali, eles cerceando o direito de fazer uso do transporte do trabalhador com o dolo específico de quê? De retê-lo no local de trabalho. Então nós temos que ter as duas premissas. A primeira é que ele impeça o trabalhador de fazer uso de transporte, e a segunda premissa é o quê? Que o dolo específico seja de retê-lo no local de trabalho, tá?
E note-se que aqui o dispositivo não faz nenhuma expressão, ele não deixa expresso se esse sujeito ele está ou não no local de trabalho em situação degradante, se ele está ou não em redução à condição análoga de escravo. É simplesmente impossibilitar a liberdade de locomoção dentro de um transporte. Então, olha, quando esse trabalhador é impossibilitado de usufruir de transporte, obviamente que a liberdade individual dele ela foi violada. E nesse sentido, novamente, referenciando o artigo 5º, nós temos aqui uma lesão, mas qualquer lesão não, uma lesão grave. Uma lesão grave por quê? Porque houve inclusive o dolo específico de que esse trabalhador não usufruísse de um meio de transporte para retê-lo no local de trabalho. Inciso 2º, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera, muito importante aqui também, de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim, novamente, o fim específico de retê-lo no ambiente de trabalho. Nesse caso aqui, nós temos que verificar que há outra atenção do legislador, como eu bem disse lá no finalzinho do caput, o legislador novamente se atenta às estratégias utilizadas pelos grandes barões, pelos grandes latifundiários, para manter ou para reter o trabalhador na prestação de serviço. Na prestação de serviço que é o quê? Que é repugnante, que é exaustiva, que é na forma do caput ali, forçada. Por que disso? Bem, o porquê que o legislador teve essa atenção? Porque um outro mecanismo que se tinha era a retenção de documentos pessoais, a retenção aí de demais elementos que impossibilite esse sujeito de deixar ali aquelas dependências, tá? E ainda assim, ele traz para nós a percepção ali do sujeito, do empregado, Do empregado que, em obediência às ordens do grande latifundiário, fique em vigilância ostensiva. Não estou falando aqui de um gerente, não estou falando aqui de um fiscal. Vigilância ostensiva, você tem que imaginar um grupo de pessoas trabalhando, e um cidadão ali praticamente armado para evitar que qualquer dessas pessoas deixe aquele labor, entre aspas, aquele trabalho exaustivo, aquele trabalho forçado, tá bem? Então, dito isso, vamos ver agora as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido, inciso 1º, contra criança ou adolescente, tá? Temos que ter muita atenção, porque na forma do parágrafo 2º, inciso 1º, se o sujeito, tá? Divergência agora. Se o sujeito ele vai trabalhar e lá ele se encontra em redução à condição análoga à de escravo e ele tem um filho que também fica ali retido, ainda que o filho não trabalhe, no meu modesto entendimento, deve-se incidir a causa de aumento de pena. Ainda que o filho não trabalhe, no meu modesto entendimento, deve incidir a causa de aumento de pena. Por quê? Aqui nos diz, a pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente, tá? Contra criança ou adolescente. Mas olhe que a retenção se dá também contra a criança ou adolescente com o dolo específico de quê? De reter o pai ou de reter a mãe no ambiente de trabalho. Ressalto que a minha posição ela é minoritária. A maioria dos doutrinadores entende que na forma ali do parágrafo 2º, inciso 1º, só faria incidir a causa de aumento se essa criança ou esse adolescente também é submetido ao trabalho. Temos aqui uma discussão que gira em torno realmente de teoria, porque na maioria das vezes em que o pai é submetido à redução à condição análoga à de escravo, se ele tem filhos, os filhos também o quê? Também são, ainda que sejam crianças, ainda que sejam adolescentes. Esse tipo de sujeito que comete delito dessa espécie, ele não tem nenhum tipo de observância, ele não tem nenhum tipo de zelo, ele não tem nenhum tipo de critério, tá? Esse sujeito, que pratica esse tipo de delito, ele não vai ficar com peninha de colocar uma criança ou um adolescente trabalhar, porque ele não tem escrúpulo, tá? É um tipo de crime em que, em regra, o sujeito ativo é pessoa extremamente prepotente, é pessoa de extrema arrogância e que considera, de fato, aqueles que não são seus iguais como lixo, como
não pertencentes à raça humana, tá bem? Então, parágrafo 2º, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Isso é muito importante, porque não raras as vezes a sedução de pessoas de outro estado, né, não informadas, a questão de cor aqui, ela tem sido um pouco superada em relação a esse crime, tá? Mas a questão de origem, tá? A questão aqui de deslocar trabalhadores do Nordeste que não tem conhecimento, que não tem informação, prometendo ali uma vida, isso é muito comum. Então faz incidir aqui, tá? Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, se houver o preconceito demasiado contra o nordestino, por exemplo, o que acontece em delitos da natureza subexame, é perfeitamente possível que se verifique a causa de aumento de pena, né? É perfeitamente, inclusive, indicado que se verifique a causa de aumento de pena. A gente volta no próximo bloco com o artigo 149-A. Um grande abraço, queridos.